O Rafael fez boas defesas, e aí o Rogério mesmo falou, Coutinho, no segundo tempo o time foi bem melhor. E aí construiu a sua vitória por 2-0, que era bem importante, né? Porque o Tolima venceu o seu jogo fora de casa contra o Deportivo Cabejo. Não, Puerto Cabejo. Achei. Né? Mas fala aí, Coutinho. Eu não tenho afinidade nenhuma com esse time. E aí, Coutinho? Eu também tô ficando sem. Então, eu acho que, além dessa parte da situação do grupo, né, do histórico que esse grupo deve ter, eu acho que foi fundamental essa demonstração de força do São Paulo para aquilo que a gente já debateu algumas vezes aqui. Né? O São Paulo, em vários momentos, desde o retorno do Rogério Ceni, foi um time muito frouxo defensivamente em jogos importantes, né? Em jogos que tinham um caráter de uma exigência maior. E ontem isso não aconteceu. Né? O São Paulo ele teve problemas nos 30 minutos iniciais, algo até natural pela atmosfera do estádio, por essa questão motivacional, né? Do histórico entre Tigre e São Paulo, pela característica do Tigre, que é um time que joga muito direto, com um centroavante que está em franco crescimento na carreira, né? É um time que tem esse volume ofensivo, mas a equipe suportou muito bem. Não só pelo Rafael, mas também pelo ótimo trabalho de proteção diária que o Arboleda fez nos minutos iniciais. Acho que ontem ficou provado que é fundamental que ele jogue nessa linha defensiva do São Paulo. A partida de ontem tinha essa cara, né? Tinha essa exigência para a equipe tricolor. Teve problemas na saída de bola, acho que faltou um pouquinho mais ali de movimentação para gerar as linhas de passe, né, o entendimento das irregularidades do gramado também no início do jogo. Mas depois que o São Paulo começou a empurrar o time do Tigre para trás, a forçar um pouquinho mais de bola direta para o Erisson, que tem essa característica, né, de ganhar duelos com os zagueiros adversários, Michel Araújo tirando a velocidade do jogo pela esquerda, ele foi muito bem. Aliás, é algo que me surpreendeu, porque ele não vinha bem no Fluminense, jogando como meia. É um jogador que eu gosto, mas esse retorno dele do Fluminense, ele não vinha bem. E fez muito bem para ele, né, mudar de áreas e ir para o São Paulo. Mas me surpreendeu muito. Quando eu olhei a escalação e vi que ele ia jogar de ala, eu falei, pô, peraí, não tem tanta característica para isso, mas quando a bola rolou, ele foi muito bem, né? O São Paulo encontrou nele ali uma forma de tirar a velocidade, arrefecer um pouquinho ali os ânimos do jogo, e ele tem essa característica de pisar na bola, de encaixar bons passes, né, de reter a bola em alguns momentos. Então ele fez isso muito bem, e aí o time foi reagindo, foi se encontrando. Gostei muito da atuação do Wellington Rato. Ontem ele não jogou na função que ele vinha jogando, né? Partindo aberto da direita. O Rogério ele monta um trio no meio campo ontem, né? O Jackson Mendes mais recuado, com o Nestor e o Rato como meias, e o David fazendo uma dupla de ataque mesmo com o Erisson, algo que foi importante para segurar mais homens na linha defensiva do Tigre. E o time foi crescendo, foi se estabelecendo em campo, equilibrando, até dominar as ações na segunda etapa. E acho que meio que mostrou um pouco do caminho para o Rogério no segundo semestre. Né? O São Paulo do Brasileirão, que vai encarar os desafios do Brasileirão e da Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, é um São Paulo que vai ter jogos mais parecidos com o jogo de ontem e menos parecidos com algumas partidas do Campeonato Estadual. Então, essa formatação do jogo de ontem, para mim, fica muito próxima daquilo que vai tornar o São Paulo mais competitivo, vai tornar o São Paulo mais capaz de vencer desafios contra equipes até melhores do que o Tigre. Né? O Tigre, no meu modo de ver, tecnicamente falando, não é melhor que o São Paulo, mas jogava dentro de casa, tentou se impor de uma maneira que o São Paulo deu boas respostas inicialmente, e aí resolveu o problema inicial do jogo. São Paulo conseguiu tomar as rédeas da partida no segundo tempo, e a vitória é bem merecida. E que bom ver o Erisson, né? Indo bem no São Paulo. O Erisson foi muito bem no Brasil de Pelotas, há 2 anos atrás, numa Série B, num time que não criava nada, que só dava bico para frente, se defendia, e ele fez 8 gols no retorno de Série B. Isso chamou a atenção do Botafogo, o Botafogo levou ele foi bem no Botafogo, em Portugal não conseguiu se desenvolver, mas é um nome importante para esse elenco de São Paulo. Não acho que tem que ser titular com o Caleri disponível, não. Mas agora que o Caleri se lesionou e em determinadas partidas, a característica do Erisson vai ser muito importante. É aquele tipo de atacante que o zagueiro detesta enfrentar. O cara sabe proteger a bola, tromba o tempo inteiro, pressiona a saída de bola. Se você der 1 milímetrozinho de espaço, ele consegue fazer o gol. Não que seja um primor tecnicamente, não é isso. Ele vai ter dificuldade em alguns cenários, mas num jogo como o de ontem,
o Herisson foi fundamental e vai ser importante para o elenco do São Paulo ao longo da temporada. Vamos debater bastante o Herisson. Eu vou passar daqui a pouco para o Arnaldo fazer um certo suspense, Massini, mas eu quero passar para você antes a seguinte questão. Eu vou falar o time, você fala se é pior ou se é melhor que o Tigre. E considerando onde joga também, né? Tá. Sua casa e tal. Bolívar. É pior. Pior. Mesmo jogando lá no céu. Ah, não. Time por time, as condições climáticas... As condições também. Aí fica mais ou menos. O São Paulo teria sofrido mais. Aucas. Rapaz, o Tigre é melhor. Independiente Medellín. Não, o Medellín é melhor. Alianza Lima. Alianza Lima, melhor. Liverpool do Uruguai. Não, aí não tem jeito. Sporting Cristal. Não, acho que dá. Libertad. Libertad mais time. O Libertad deu um chocolate no Galo ontem. Falaremos daqui a pouco. Esses aí são os times que enfrentaram os brasileiros nessa primeira fase da Libertadores. O Tigre é um time que está disputando a Sul-Americana. Você gostou do que viu, Massini? Não, eu gostei do que vi e não gostei do que eu vi na coletiva do Ceni. De novo? De novo. Gostou do quê? Aquele blazer que ele tá usando? Não é pelo comportamento espanhol? anímico, espanhol, nada disso. Tô pensando no São Paulo. Ele diz, para este jogo, esta é a estrutura. Isso Para arrepiou a este torcida. jogo, esta é a estratégia. Mesma coisa que o Vitor Pereira. Só queria fazer esse adendo. Ponto, pula, página 2. O São Paulo sofreu 20 minutos, o goleiro foi muito bem, dá segurança para o time. O menino lateral, o ala direito, o Natan, sentiu um pouco o jogo. A gente tem que também entender que ele está em formação. Há poucos dias o cara está indo lá do treinamento para ir para o Coritiba. Ele chega lá, tá aqui a passagem, pega o avião, vai jogar no São Paulo. Então, se a gente não tiver esse olhar, a gente vai eu não quero usar as palavras matar, mas vai arruinar com qualquer jogador jovem, tá? Esse menino é muito forte, ele tem boa condição técnica e não estava bem no início. Então aí entra méritos do Ceni, que no intervalo ele se acalmou e voltou bem melhor. Inclusive o Natan, inclusive. Tá? Então assim, os 20 minutos iniciais foram ruins? Foram. Mas isso é natural, né? Todo mundo fala do Palmeiras sofreu nos primeiros 10 minutos lá na Bolívia, até fazer o gol. É natural. O adversário é um jogo internacional, o estádio é pequeno, tudo que envolve, né, o corredor polonês que aconteceu há 10 anos atrás no Morumbi, tudo isso estava no jogo. Não é um simples jogo de estreia de Sul-Americana. É um jogo com condições e características diferentes. E o São Paulo encarou. Gostei, encarou. Foi lá, jogou, um time frio, um time experiente, é mãozada na cara, é não sei o quê, é cadeado que voa, e o time de boa. O time, e é assim que tem que fazer, cara. Eu aprendi com o Lugano o seguinte, teve um jogo Palmeiras e São Paulo no Parque Antártica ainda, de Libertadores, que o Alceu deu uma cuspida nele, sabe o que é assim que você tem que agir num jogo desse. É assim, eu uso esse exemplo sempre. É assim que tem que agir num jogo desse. E o São Paulo mostrou maturidade, tá? Gostei do Beraldo, apesar de alguns erros. Jogada de jogo. É isso. Com a bola. Para você ter 3 jogadores ali atrás, você precisa desequilibrar o adversário e você tem que ter um zagueiro ou zagueiros, engenheiros, construtores. O cara que tem um passe para pegar alguém aberto na outra linha para modificar, porque o meio fica um pouco travado. O meio fica um pouco sem jogo. É normal, natural. Todo esquema tem prós e contras, entendeu? Sabe? É igual ser gordo. Tem o pró, que você come sem parar, mas tem o contra, que você tá ferrado, mano, se você não se cuidar. É a vida, mano. A vida é assim. E o futebol é igual. Todo esquema tem uma armadilha, uma pegadinha, depende da característica do jogador. Agora, me parece absolutamente claro que a manutenção deste modelo, independentemente do jogador, vai trazer ao São Paulo a competitividade que o clube precisa neste ano. Então tá aí, né, galera?
mais um reactzinho aí das análises aí do Arnaldo, do Massini, do Tirone, né? Eu esqueci o nome desse comentarista que é muito bom também, eu gosto muito dele também, né? Programa G4 aí da Banda Esporte, link na descrição, galera, tá? Dá todos os créditos aí pra Banda Esporte aí, programa G4. Foi como eu tava falando no último vídeo, foi um bom jogo que o São Paulo fez mesmo. Acho que esses 3 pontos contra o Tigre fora de casa é 3 pontos importantíssimos. Se o São Paulo fizer a missão dele dentro de casa, o São Paulo já está classificado para as oitavas de finais da Sul-Americana. Joga a terça agora contra o Ituano. Eu acho que vai voltar mais alguns jogadores aí. O Arboleda jogou muito bem, gostei muito do Eras também. A equipe jogou bem, né? Eu acho que quem jogou mais abaixo mesmo no primeiro tempo, Nestor, o Natan também estava errando muito passe. Mas no final tá todo mundo de parabéns aí. Foi um grande jogo do São Paulo aí, né? Pra começar bem aí, né? Nessa maratona que vai ter agora. Se inscreve no canal, deixa likezão, comenta a opinião de vocês aí, galera. Se inscreve no canal aí. Valeu, é nóis, vamos São Paulo!